Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15 ao 20. Meu nome é Edivaldo e hoje encerramos o estudo no Evangelho de Marcos, para que Deus continue sendo glorificado e honrado em nossas vidas, que nós possamos prestar atenção naquilo que Ele tem nos dado e ficar apenas com aquilo que foi revelado em Sua palavra. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Chegou a hora de ir embora, e Jesus, nesse momento, deu poderes milagrosos aos apóstolos para ajudá-los na proclamação e confirmação do Evangelho. Ele já havia prometido antes desse momento, no Evangelho de João, no capítulo 14, capítulo 16, que o Espírito Santo atuaria neles de forma milagrosa, a fim de confirmar a palavra. Em João 16, 13, lemos: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Note que o Espírito vai guiá-los a toda verdade. No livro de Hebreus, escrito mais tarde, depois dessas palavras de Jesus, nós temos a confirmação de todo o processo do Novo Testamento, de confirmação do Novo Testamento. No livro de Hebreus, capítulo 2, versos 3 e 4, lemos: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Note que o autor de Hebreus está falando no passado, como o processo de escrita do Novo Testamento sendo cumprido no final do século I. Jesus ele comissiona os apóstolos, garantindo o sucesso da missão, e volta milagrosamente ao céu. Ou seja, ele volta para casa. Deste modo, a ascensão de Jesus completou seu ministério terreno e iniciou seu novo ministério nos céus, à destra do Pai, como sumo sacerdote e advogado junto ao Pai, a favor do seu povo. É o que nós lemos em 1 João capítulo 2, versos de 1 a 3. Jesus é o sumo sacerdote e é nosso advogado ou intercessor junto ao Pai. Ele continua agindo em seu povo e no meio do seu povo. Sua presença é constante, mesmo não sendo fisicamente, espiritualmente
Ele continua agindo na vida do seu servo individualmente e na vida do seu povo coletivamente, a sua igreja. Em sua volta para casa, o céu, ele foi glorificado, recebeu a glorificação merecida por ocupar a posição de honra ao lado do Pai. Que nós possamos compreender que estamos nesse mundo só de passagem, como Jesus, e estamos voltando para casa. Que nossa volta seja concentrada em Jesus e na sua vontade. A promessa de presença divina nos estimula a continuar. Nesse evangelho, no capítulo 9, verso 1, Jesus disse que o reino começaria com poder. Por isso, Jesus não deixou seus seguidores abandonados e sem recursos. Para continuar a obra de redenção, os apóstolos receberam a promessa da presença. Quando diz o Senhor cooperava com eles, ou seja, operava junto com eles, operaria junto com eles. A grande comissão ordena a continuação do plano de Deus. A igreja resultante da pregação dos apóstolos, de todo esse projeto, deve fazer o que Jesus fez aqui na terra. Os apóstolos foram os representantes iniciais. Os que ouviram e creram se tornaram também representantes de Deus aqui na terra, cooperadores de Deus, operam junto com Deus, pois Deus habita dentro do seu povo. E assim somos nós que ouvimos e cremos. Devemos continuar essa obra, pois a obra de Deus não pode parar, a obra de pregação do Evangelho. A atuação milagrosa por parte dos apóstolos serviu a um propósito bem específico, que era confirmar a palavra pregada. Por isso, eles receberiam as condições para expulsar demônios, falar novas línguas, proteção contra serpentes e veneno mortífero, e também imposição de mãos para a cura. O poder de Deus estará sempre com eles. Os versos 17 e 18 dão os meios que confirmam a promessa feita por Jesus em Mateus 28, 20, quando disse: "E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos." Os versos 17 e 18 que nós lemos nesse momento, quando diz que os sinais acompanharão os que crerem, justamente pelo fato de Jesus estar sempre conosco. Jesus os acompanhou e nos acompanha. Encontramos esse cumprimento histórico da promessa de Jesus no livro de Atos, onde vemos o início, o desenvolvimento e o alcance universal do reino de Deus, confirmado pela pregação do Evangelho e pelos sinais que acompanharam os discípulos e nos acompanham hoje pelo registro confirmado da palavra de Deus. Os milagres serviram de sinais para a confirmação da verdade anunciada. Portanto, os milagres não são o foco em si, mas a pregação que leva a salvação a todas as pessoas. A importância dos sinais está no seu propósito de autenticar a pregação do Evangelho como a verdade de Deus. No plano de Deus, os milagres não recebem destaque, pois toda a ênfase está na pregação do Evangelho que salva e conduz para a eternidade. É importante lembrar, nesse momento, do Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, onde Jesus disse que eles
os que crerem, fariam as mesmas obras que ele fez, Jesus, mas fariam obras maiores. E o que pode ser maior do que ressuscitar Lázaro depois de 4 dias no túmulo? O que seria maior do que isso? Senão a pregação que salva, a pregação que dá a eternidade para as pessoas. Hoje existe uma leitura equivocada dos versos 17 e 18, que reivindica o direito de cristãos modernos praticarem os mesmos milagres. Deste modo, porém, ignoram o contexto de Jesus estar falando primeiro com os apóstolos e principalmente não notam que o próprio autor do Evangelho, Marcos, aponta o cumprimento histórico dessa promessa no verso 20, quando diz: "E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam." O que seria futuro antes da ascensão de Jesus já faz parte do passado, descrito no livro de Atos, quando Marcos escreve o Evangelho. Se fez parte do passado de Marcos no primeiro século, quanto mais é parte do nosso passado, ou do passado para nós. Marcos escreveu décadas depois da ascensão e escreve no tempo passado o verso 20. E nós precisamos atentar para a Escritura, para a maneira como Deus revelou a sua palavra. Jesus cumpriu a sua promessa. Portanto, tentar trazer os mesmos milagres para os dias atuais é a mesma coisa que dizer que o plano de Deus não foi cumprido e deste modo não reconhecem o que o Senhor já fez como necessário e suficiente, como nos diz o Evangelho de João no capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A mensagem de salvação nos chega devidamente confirmada pelos milagres praticados pelos apóstolos e descritos no resto do Novo Testamento. Precisamos crer em Jesus e no que Ele fez. Aquilo que Ele fez é suficiente para o desenvolvimento da nossa fé e alcançarmos a eternidade. Deus cumpre e cumpriu as suas promessas. Jesus prometeu e tudo aconteceu na vida dos apóstolos pelo poder e bondade de Deus. Disse que eles fariam obras maiores e eles fizeram, pregando o evangelho da salvação e concedendo a eternidade para as pessoas. As promessas divinas de salvação merecem a nossa inteira confiança e aceitação, mas precisamos escolher entre a ressurreição de Lázaro, que ficou 4 dias no túmulo e foi levantado por Jesus para confirmar a palavra, pois Lázaro morreu depois. Ou ficamos com a ressurreição de Jesus, que foi levantado dos mortos para não mais morrer. É você quem escolhe entre o temporário e o eterno. Deus faz o que promete e já deu provas disso. Agora precisamos crer em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, obedecendo a Jesus, teremos vida em seu nome. Que Deus te abençoe e que você tome posse das promessas eternas que Deus
tem feito. Amém. Grande Rei majestoso, Pai bendito que veio salvar, santo é seu nome, reunidos na fé exultemos, com as bênçãos gloriosas que vêm da oração, firmados em sua palavra.